Meu amigo, minha amiga, como eu deixei no finalzinho da aula anterior, nós voltaríamos agora para falar sobre essa questão do Estado democrático, pluralismo político, deixei uma relação umbilical entre eles e o parágrafo único. Vamos por partes. Já entendemos o que é a soberania, rapidamente o que é a cidadania, porque nós vamos voltar a falar. Entendemos o que é a dignidade da pessoa humana, que também vamos falar várias vezes aqui no decorrer do curso. Os valores sociais do trabalho e iniciativa, onde nós temos aí a ideia de que o trabalho é um direito social e a livre iniciativa, a possibilidade, de você ter um capital sendo levantado para desenvolvimento da atividade econômica, onde se diz que o Estado é um Estado capitalista, mas não é um capitalismo que busca o seu próprio suicídio, ou seja, aquele capitalismo de autossustentação, sem se preocupar com nada nem com ninguém, porque ele tem uma relação direta com a ideia dos valores sociais do trabalho, essa respeitabilidade, essa harmonia entre a livre iniciativa e os valores sociais do trabalho. E, por fim, foi o que eu deixei aqui assentado que nós iríamos falar do pluralismo político, considerando um Estado democrático. Bom, a ideia de Estado democrático, e aí, claro, tem todo o histórico disso, Grécia, enfim, não vou entrar neste debate com você, que não vale a pena, mas um Estado democrático, o que eu quero que você guarde é o seguinte: não é um Estado onde, na verdade, você tem simplesmente um plano, uma ação, uma conduta, uma estratégia e um norte. Ok? Eu acho que assim fica mais fácil entender. Na verdade, um Estado democrático é aquele Estado que há uma pulverização no que toca à participação. Por isso que um Estado democrático tem como deliberadores, de maneira direta ou indireta, aqueles que pertencem ao povo. Não à população, não confunda, é ao povo. Povo é aquele que tem um cordão umbilical com determinado Estado. No nosso caso, olha aqui, ó. Todo poder emana de quem? Do povo, não da população. Então é o povo, presta atenção. Nós que temos um vínculo jurídico com a República Federativa do Brasil, é quem decidimos, portanto, sobre os destinos do nosso país. Isso é importante deixar claro. Porque, veja bem, um estrangeiro não faz parte do povo. Eu sou cidadão brasileiro. Eu sou nacional do país. Tudo bem? Nós vamos ver que depois que o conceito de nacionalidade não se confunde com cidadania. Eu estou falando que eu tenho essas duas marcas. Eu sou cidadão e eu sou nacional. Ok? Pode ser que eu seja nacional e não seja cidadão. Mas nós vamos ver isso depois, quando estudarmos nacionalidade. Eu sou os dois. Eu sou nacional e cidadão. Então eu sou nacional porque eu tenho um vínculo jurídico com a República Federativa do Brasil e eu sou cidadão porque eu participo ativamente das questões que envolvem a República Federativa do Brasil. Por exemplo, eu vou votar, porque eu estou no pleno gozo dos meus direitos políticos. Ah, Fagner, então você está falando que cidadania está relacionada a direitos políticos? Não, meus amigos, eu estou trazendo uma vereda da cidadania, ok? Que é exatamente a sua capacidade política. Ativa ou passiva, não importa. Porque, na verdade, só vai ter a passiva quem tiver ativo. Mas depois a gente debate isso. O que eu quero que você empreenda, guarde, assimile é que o Fagner Santos, ele é um nacional, ele é brasileiro nato. E, além de ser brasileiro nato, ele é cidadão na República Federativa do Brasil. Isso é importante. Então, eu faço parte do povo e não da população. Agora, existem vários amigos nossos de outros países, americano, angolano, francês, japonês, chineses, que estão, venezuelanos, que estão na República Federativa do Brasil. Mas perceba, eles não fazem parte do nosso povo, porque para ser do povo tem que ter o quê? Vínculo com o país. E eles não têm vínculo com o país. Então eles fazem parte da população.
Logo, entenda, eles não são abraçados pela definição de povo no que toca a essa hegemonia do poder soberano, que é o princípio da soberania popular atribuída ao povo de um determinado país. Então, por isso que aqui nós vamos ter todo o poder emana do povo, o princípio da soberania popular. Com base nisso, tem até uma outra discussão mais enfática na doutrina, já até debati isso algumas vezes, se é possível, com base no princípio da soberania popular, alguém, o povo, apresentar, por exemplo, proposta de emenda constitucional, porque a Constituição não autoriza isso no artigo 60. Ela fala o quê? 1/3 da Câmara dos Deputados ou dos Senadores, né? Isso, mais da metade da Assembleia Legislativa, representada cada uma delas por, no mínimo, maioria absoluta de seus membros, o presidente da República, está lá no artigo 60. Mas ela não fala, preste atenção, do povo apresentando uma proposta de emenda constitucional. Há esse debate. Será que a soberania popular não atrai para o povo a possibilidade de apresentar uma proposta de emenda constitucional, mesmo a Constituição não prevendo no artigo 60 de forma explícita? É uma coisa que se debate. Mas, vamos à frente, vamos evoluir um pouco. Você entendeu, então, que um Estado democrático é aquele em que tem participação do povo nos destinos do país. E povo é aquele que tem um vínculo jurídico com o país, com a nação. Já que você entendeu isso, você também vai compreender de uma forma muito tranquila a ideia que eu quero trazer para você no que diz respeito à soberania popular. Porque, assim, a Constituição é muito clara quando ela fala todo poder emana do povo. Veja bem, está aqui, ó. Todo poder emana do povo. Agora, o problema é, preste atenção, titularidade. A titularidade, embora há algum pensamento ou pensamentos que fogem um pouco essa órbita, mas no geral é isso que se entende, todo poder emana do povo. Então todo poder nasce de quem? Do povo. É do povo que nasce o poder. Nós é que temos o poder. O poder emerge do povo, certo? Se nós somos os titulares do poder, nós podemos pensar assim, olha, então esse poder ou ele é exercido diretamente por nós, e existem mecanismos estabelecidos na Constituição Federal para tanto, ou são exercidos através da nossa representação. Os poderes inerentes, as atribuições inerentes ao poder soberano são exercidos através da nossa representação. Fagner, como assim? Vamos ler o parágrafo único. Todo poder emana do povo, que é, portanto, o seu titular, que o exerce. Aí você já pode sublinhar que o exerce. Uma coisa é a titularidade, que é diferente do exercício. Na verdade, quando se pensou nesse sistema de democracia lá na Grécia Antiga, que se falava da ágora e tudo mais, o povo, na verdade, as pessoas vinculadas àquela cidade, a polis, né, se era de uma cidade vizinha, era considerado estrangeiro, tá? O status civitatis, enfim, status civil e tudo mais, e não vou entrar nesse mérito. O que acontece? Naquela cidade, naquele lugar, havia lá o povo, chamava 30, 40 pessoas, vamos discutir sobre isso. Aí eles deliberavam diretamente. Só que, meus amigos, a conotação de Estado mudou, a acepção de povo mudou, e nós tivemos uma ampliação do povo que pertence a um determinado Estado. Não é isso? Considerando aí governo, território, a soberania, mudou. Então há uma, talvez não singela, mas uma amplíssima consideração no que toca a quantidade de pessoas. Queridos, vamos pensar, nos dias de hoje, na modernidade, como é que nós iríamos deliberar de maneira direta, através de uma ida numa praça pública? Não dá.
A Rio Branco, aqui no Rio de Janeiro, ficaria totalmente, né, intragável, e a Presidente Vargas também. A Paulista, entendeu? E assim vai. A Bandeirantes e outros lugares mais. Seria impossível. Então, o que nós temos que pensar? Bom, o sistema democrático é bom. É muito bom, diga-se de passagem. Embora hajam algumas subversões na sua conceituação, mas o regime democrático é muito bom. É muito bom. Só que o regime democrático, a instituição desse sistema político, tá? Ou regime político, como você preferir, sistema ou regime político. O sistema ou regime político adotado no Brasil é a democracia. Nós vivemos em um regime democrático, tudo bem? Onde o povo delibera sobre os destinos da nação, diretamente ou indiretamente. É isso que eu quero dizer. Que lá na Grécia Antiga, naquela época do Estado Civil, né, do povo que pertencia a uma determinada cidade, a polis, era uma outra ideia, era muito mais fácil você ter a democracia direta sendo exercida, ok? O status civil daquela época era outro, e o momento era outro, a conjectura era outra, a ideia, digamos assim, no que toca ao povo e aglomerado era outra, era muito mais restrita, quantitativamente falando. Hoje não dá. Só que aí, obviamente, nós também temos outros mecanismos de participação direta, que não só a ida na Ágora, né, e falar, e deliberar, eu sou a favor, eu sou contra. Não, nós temos uma outra concepção. Qual é a outra concepção? Mecanismos de participação direta através dos nossos instrumentos constitucionais previstos lá no artigo 14, de maneira exemplificativa. Referendo, plebiscito e iniciativa popular. São mecanismos, vamos estudar isso mais à frente. Por isso, olha bem, é bom que se entenda isso, que se guarde, porque isso aqui é complexo, isso não é simples. Porque às vezes você olha e começa, mas peraí, isso é incompatível. Há uma necessidade de fazer a interpretação do sistema como um todo, a interpretação sistemática, visando a máxima efetividade da Constituição Federal, com base no princípio da unidade do texto constitucional. Mas é importante que você entenda que todo poder emana do povo, que o exercício do poder é por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então nós temos duas formas aqui, a democracia direta ou a democracia indireta. Qual é a classificação da nossa democracia? Hoje se entende majoritariamente, já se discutiu muito, já se afirmou, até eu em aula do mestrado tive um debate bem rico intelectualmente com um dos professores que eu tive à época, brilhante, professor Antônio Celso, sobre exatamente a estrutura democrática do Brasil. E naquela época, eu dizia, professor, a democracia brasileira é um pouco diferente, ela é um pouco híbrida. E a gente debateu, enfim, hoje se entende que a democracia brasileira ela é semidireta de viés representativo ou de cunho representativo. Por que semidireta? Porque ela tem alguns instrumentos de participação direta, mas ela tem um viés muito maior de caráter representativo, porque nós elegemos os nossos representantes para que eles, portanto, possam deliberar em nossos nomes. Por isso que nós damos a eles o tal do mandato. Eles têm mandato para nos representar, agir em nossos nomes, porque nós confiamos na bandeira que eles defendem quando se candidatam para algum cargo eletivo e se aproximam de nós pedindo, portanto, o nosso voto. Nós confiamos neles quando vamos, através do voto direto, escolher lá o número dele para que ele, portanto, possa nos representar. É uma outra situação também, negócio de legenda no Brasil, que eu acho que é totalmente contra o princípio democrático. Mas, enfim, estudo aí para doutorado, outro sistema. Depois deixo para frente. Mas, nesse contexto que eu quero trazer para você, você compreendeu? Compreendeu? Se você tiver dúvida, você pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, não tem problema nenhum, ok? Para mim, sou eu que vou te responder. Pode mandar mensagem pelo WhatsApp, pode mandar pelo e-mail, pode mandar pelo site, não tem problema nenhum. O importante é você não ficar com dúvidas. Tudo bem, querido? Tudo bem, querida? Então, olha lá. Democracia brasileira, ela é semidireta, de viés ou de cunho representativo. Estamos entendidos?
Estamos? Então falamos aqui do artigo 1º, das questões elementares e fundamentais que eu precisava para este momento. E aí nós vamos avançar, vamos ao artigo 2º da Constituição, que nós vamos falar dos poderes da República Federativa do Brasil. Mas aqui você nota, ela diz, são poderes da União. Poderes da União. Entenda, a União tem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. O Estado tem 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. E o município tem 2, executivo e legislativo. Por isso que dizem que, na verdade, a autonomia do município ela é reduzida, exatamente por não ter poder judiciário. E aí leva aquela concepção do poder constituinte derivado decorrente, lembra? Que a primeira corrente entende que o município não produz obra de poder constituinte, mas sim de atividade legislativa, exatamente por isso. Porque ele teria uma autonomia reduzida por não ter, entre outras situações, também o poder judiciário. Mas não é o pensamento majoritário, não é o que nós queremos guardar aqui para fins, né, do que estamos nos propondo a falar. O que importa efetivamente nós guardarmos é que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O executivo, o legislativo e o judiciário. Vou repetir, o legislativo, o executivo e o judiciário. E isso é extremamente importante. Por quê, Fagner? Porque, em verdade, quando a Constituição Federal fala que eles são independentes e harmônicos entre si, ela está estabelecendo que entre eles não há uma relação de subserviência, uma relação de subordinação. O judiciário, quando ele vai exercer suas atividades típicas, ou melhor, quando ele vai desempenhar a sua atividade típica, que é de resolver conflitos no caso concreto, porque o judiciário faz isso. Ele exerce a função jurisdicional. Os órgãos do Poder Judiciário julgam conflitos de interesse no caso concreto, à exceção do Conselho Nacional de Justiça. E para quem considera também a Justiça de Paz. Ok? Mas enfim, embora tenha a função de deliberar sobre nulidade relacionada ao casamento. Mas não vem ao caso falar sobre isso no momento. O que importa é, o judiciário, quando ele exerce a função típica dele de julgar, ele não precisa de autorização de ninguém. Não precisa. Claro, ele também atua na fiscalização dos cartórios extrajudiciais através de corregedoria, isso também está lá na Constituição Federal, nós vamos falar sobre isso oportunamente. Né? A corregedoria estabelece normas, devem ser observadas pelos cartórios de registro de títulos e documentos, pelos registros gerais de imóveis e assim sucessivamente. Mas o ponto nodal de atuação no Poder Judiciário é o quê? Resolução de conflitos de interesses. E o ponto central de atuação do Legislativo? Atividade legiferante, atividade legislativa. Elaborar normas jurídicas, criar direito novo. Ok? E a função do Executivo? Gerir a coisa pública, administrar os interesses da nação, ou do Estado, ou do município, a depender de qual esfera de governo estivermos a falar. Tudo bem? Mas o importante, que eles são independentes e harmônicos entre si. Independência não guarda relação de subordinação, mas eles são harmônicos. A harmonia entre os poderes significa que há um sistema no Brasil de freios e contrapesos que nós importamos do direito norte-americano. Lembra que eu falei que nossa fonte de inspiração do nosso constitucionalismo foi o sistema norte-americano? Pois é, esse sistema de freios e contrapesos, ele vai dizer o seguinte, olha só, embora os poderes sejam independentes entre si, eles não podem ter o viés, a pecha do autoritarismo. Por isso que a Constituição ela estabelece um sistema em que um pode podar o outro, mas nos limites impostos pela própria Constituição Federal. Por exemplo, o Legislativo elabora uma lei que é inconstitucional, vem o Supremo e declara aquela lei inconstitucional. Ok? O Legislativo não elabora a lei que deveria elaborar para dar eficácia plena a um direito assegurado no texto constitucional. O Judiciário pode ir lá dizer, no caso concreto, como vai ser exercido aquele direito. Mandado de junção, por exemplo, dentro do sistema
de estudo da jurisdição constitucional. O Legislativo pode, por exemplo, julgar o presidente da República nos casos de crime de responsabilidade, que seria a função típica do Judiciário julgar, agora é do Legislativo, competência do Senado Federal. E assim sucessivamente. Eu só preciso que você guarde o seguinte: a ideia do sistema de freios e contrapesos, a ideia do sistema de freios e contrapesos é gerar check and balance, como você preferir. É gerar exatamente o quê? A necessidade de que os poderes, embora sejam independentes, um não precise de autorização do outro para exercer as suas funções típicas, suas atividades preponderantes. Há um sistema inerente ao constitucionalismo do Brasil que determina que haja um certo podar de um poder no outro, para que seja evitado o arbítrio, a opressão, ok? E assim, com certeza, nós teremos um equilíbrio dentro do sistema constitucional para manter a harmonia e a independência dos poderes. Mas vale dizer o seguinte, só para fechar esse raciocínio, há quem entenda que nós não estamos nem falando de poderes, mas sim de funções estatais, porque o poder ele é uno e indivisível. Então aqui nós teríamos a função legislativa, a função executiva, a função jurisdicional, seria essa a ideia, portanto. Ok? Agora, depois nós vamos voltar a falar sobre poderes. Vamos falar de organização do legislativo, judiciário, né, executivo, vamos falar de todos eles, nos seus pormenores. Tem muita coisa pela frente, ok? Chame seus amigos aí para participarem do nosso curso de Direito Constitucional. Vamos ao artigo 3º. Também tem um macetezinho aqui, só para a gente fechar esse raciocínio. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Bom, na verdade, há entendimento, e aí eu comungo com esse pensamento, de que as normas que estabelecem os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são verdadeiras normas programas, portanto, normas de caráter programático, já que vão estabelecer aí programas, você pode perceber na conjugação do verbo, de todas elas, de todos os objetivos, no sentido de estar sempre voltado para o futuro. É a ideia de nós conseguirmos alcançar esses objetivos a médio ou largo prazo, médio ou grande prazo. Mas o importante é o curto, se assim for possível, melhor ainda, né? Conseguir de um dia para o outro, ora, seria uma bênção, mas se não, pelo menos médio, né, ou longo prazo, né, grande prazo ou extenso prazo, nós conseguirmos alcançar esses objetivos. Então você vai perceber, ó, todos eles estão no infinitivo, todos. Fica muito mais fácil você guardar essa concepção dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Mas se você quiser, ó, COGEPRO, ou COGEPRO. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso aqui vai ser fundamento para várias questões que nós vamos discutir nas aulas. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Vejam, não esqueçam, hein? Todo objetivo fundamental é princípio fundamental. Não esqueça. São normas, programa. E por fim, o 4º, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ok? Aqui estão, então, os nossos objetivos fundamentais. E aí nós vamos, agora, por fim, para os princípios internacionais que estão elencados aqui no artigo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil. Lembrando que os princípios de regência das relações internacionais também são princípios fundamentais. Então, por exemplo, olha aqui, ó, a defesa da paz é um princípio fundamental? É, mas não é um fundamento, porque não está no artigo 1º. Não é um objetivo fundamental, porque não está no artigo 3º. E não é parte integrante da separação dos poderes, porque não está no artigo 2º. Ok? Então nós temos aqui, olha, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos,
autodeterminação dos povos. Na verdade, a autodeterminação dos povos está muito relacionada à independência nacional também, com as questões dos aspectos externos da soberania. Nós queremos respeito à nossa soberania, também temos que respeitar a soberania dos outros. Então nós somos independentes e também não podemos influir na autodeterminação daqueles povos. O princípio, gente, é o da não intervenção. O Brasil também adota como princípio de regência internacional a não intervenção. O Brasil não vai ficar intervindo. É diferente quando o Brasil manda uma tropa por questões diplomáticas e assim sucessivamente, para auxiliar um determinado país. As pessoas confundem. O Brasil está intervindo naquele país, está violando um dos princípios que é a não intervenção. Não tem nada a ver, ok? É uma força de paz para auxiliar, levar alimentos, medicamentos, ok? Coisas diferentes, não vamos confundir. Igualdade entre os estados. O Brasil ele trabalha de uma forma isonômica, com simetria para os demais estados, demais países. Estados aqui entendam como países, né? Estado nacional, ok? O outro é a defesa da paz. O Brasil sempre defende a paz. É difícil você ver alguma situação diferente. A ideia é responder e resolver com diplomacia. Lembra do preâmbulo constitucional? Muito bem. Solução pacífica dos conflitos, olha aí, ó. Relação umbilical. Defesa da paz e solução pacífica dos conflitos. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Nós repudiamos com todas as nossas forças o racismo e o terrorismo, ok? Inclusive vamos ver aqui essas questões de crimes dentro do artigo 5º da nossa Constituição. O racismo é crime inafiançável, imprescritível. Enfim, nós vamos estudar sobre isso no artigo 5º. E o 9º, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E, por fim, o 10º, que é a concessão de asilo político, que eu vou estudar melhor com vocês, vou falar melhor sobre isso. Você vai lembrar que é um princípio de regência internacional. Quando eu falar de extradição, que eu vou explicar a diferença entre extradição, deportação. Presta atenção. Uma coisa vai ser a extradição, a outra vai ser a deportação e a outra vai ser a expulsão. E quando que entra o viés da concessão do asilo político nessa caracterização, ok? No momento oportuno nós falamos sobre isso. Por fim, parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americano de nações. Então aqui nós fechamos os nossos princípios fundamentais. Não esqueçam, hein? Esses princípios, você não pode confundir. Princípios fundamentais é gênero. Esses princípios são das relações internacionais. Não vá confundir. Claro que eles também repercutem internamente, mas a Carta Magna os trouxe como uma conotação de caráter internacional. Não, por favor, gente, desculpa, está sendo chato nesse sentido, mas você não pode confundir. Princípio fundamental é gênero. Fundamentos, espécie, separação dos poderes, espécie, objetivos, espécie e princípios internacionais, espécie. Ok? Forte abraço, até a próxima aula.